A poucos metros de profundidade nos Farelhões, fonte de muitas lendas entre os pescadores, está o naufrágio mais conhecido de Peniche. Eu ouvia falar que aquele navio tinha um grande tesouro, tinha uma fortuna fabulosa num tesouro. E eles andavam lá mais para ver se conseguiam achar o tesouro. Parece que nunca deram com ele. Há 100 anos, a Nelson Line ligava a Europa e as Américas. Os navios da Companhia de Navegação Britânica transportavam pessoas, mercadorias e correio. Muitos dos transatlânticos do início do século XX acabaram no fundo do mar. O Titanic, naufragado logo na primeira viagem no Atlântico Norte, da mesma frota o Britannic, afundado no mar Egeu por uma mina alemã. E o Island Hope, construído pelo mesmo estaleiro dos outros dois, encalhou em águas portuguesas logo no primeiro ano de vida. Os náufragos haviam de ser primeira página em publicações nacionais. Era o tradicional navio de transporte de passageiros, que não transportava exclusivamente passageiros, transportava também carga. Era um navio de 14 mil toneladas, um navio muito moderno, um navio com dois grandes motores diesel, portanto com dois hélices, muito rápido, que basicamente fazia a ligação entre Londres e a Argentina. Na primeira classe viajavam aristocratas, milionários e o presidente da Marconi. Na terceira classe havia emigrantes à procura de um futuro na Argentina. O Island Hope zarpou de Londres, fez escala em Bolonha, em França, e em Vigo, onde entraram 250 portugueses e espanhóis. Rumou a Lisboa, onde nunca atracou. Na madrugada de 19 de novembro de 1930, o nevoeiro cerrado e a acumulação de erros de navegação e a negligência dos pilotos levaram o navio a encalhar nos Farelhões, nas Berlengas. Falham o Cabo Mondego, que vislumbram parcialmente no nevoeiro, não conseguem voltar a vê-lo e vêm navegando desde Vigo, sem parar, a toda a força, sem conseguirem posicionar o navio ao longo desta viagem. O segundo rapaz, que está agora no turno de vigia, quando avista terra, já está em cima dos Farelhões. E, portanto, o navio basicamente encalha numa posição de norte para sul, numa zona que se chama Bailadeira, até meia quilha. E, portanto, está perdido porque, entretanto, o casco é perfurado e ele começa a meter água. As mesmas rochas que perfuraram o casco evitaram uma tragédia maior, foram a terra firme dos 550 passageiros e tripulantes. Apenas um emigrante morreu. Por sorte, havia pescadores por perto naquela madrugada. Fernando Engenheiro é filho de um dos heróis dessa noite. O pai foi um dos muitos pescadores que de traineira socorreram os náufragos. Tiveram muita sorte porque andavam ali à volta, dali do Farelhão, as traineiras de Peniche. E aquele estrondo, do barulho que fez o barco, chamou a atenção dos pescadores. E eles largaram tudo para ir acudir ao barulho que ouviam. Eram 5 da manhã. Muitos náufragos deixaram o navio de pijama e camisa de dormir. Os pescadores puseram todos a salvo. Ele contava muitas vezes que foi o homem que foi para a rocha dos Farelhões e as pessoas todas iam indo para ali enquanto não tinham transporte para vir para Peniche. O embaixador do Reino Unido reconheceu mais tarde os feitos dos pescadores de Peniche. Nas paredes da casa
Fernando Engenheiro guarda ainda essa homenagem. À zona do naufrágio chamam-lhe os pescadores a bailadeira. As correntes e os ventos fortes nestes ilhéus já afundaram outras embarcações. Em 1930, depois de encalhar, o Island Hope ficou ainda por algum tempo preso nos rochedos antes de afundar-se. Este é um mergulho tecnicamente fácil, já mergulharam aqui pelo menos 3.500 pessoas, mas a cada ano que passa, só aqui se pode mergulhar uma semana, quando as condições do mar permitem atingir sem problemas os destroços do Island Hope. Jorge Russo é neto de um dos pescadores que salvou os náufragos. Como investigador, conhece bem o destroço. Entre os 6 e os 20 metros permanecem as marcas. Há ainda um emaranhado de ferros que fazem deste um sítio de interesse para qualquer mergulhador. Alguns materiais notáveis da estrutura e ainda por cima consistentes com a forma como os documentos históricos indicam a perda, nomeadamente as correntes da âncora, das âncoras, as duas âncoras na proa, que estão enroladas exatamente onde deviam estar, portanto junto à proa, e os veios dos dois hélices que posicionavam o navio, que estão efetivamente na orientação sul-norte, norte-sul, como era suposto o navio ter encalhado na bailadeira. Já do recheio do paquete, nada resta atualmente. Se quisermos encontrar recordações do Island Hope, temos de voltar a Peniche. Peniche é um museu das peças do Island Hope. Em muitas casas, o naufrágio nunca morrerá, nem na memória, nem na vida cotidiana. Há uma casa em particular onde o naufrágio deixou vestígios. O chão do escritório é coberto pelo tapete da ponte do navio. Por toda a casa, Fernando Engenheiro exibe as relíquias do Island Hope, que em Peniche ficou para a história como England Hope. Temos aqui, por exemplo, um cobertor da época, do England Hope, com a marca de Nelson Line. Isto até são cobertores que eu ainda os uso na cama. Eu uso estes cobertores. Todos os invernos. Eu uso estes cobertores. Então para que é que eu os quero? Há esta toalha, que é uma toalha de chá, que não era propriamente do barco, mas devia ser, com certeza, de algum passageiro. Tenho aqui uma cadeira. Esta era mesmo do England Hope. Tenho a cadeira em que, para a parte de baixo, tinha uma argola onde prendia a determinado ponto no chão, que era para não oscilar. Tenho aqui um prato inglês com a marca de Nelson Line. Está aqui um passaporte de um passageiro e mais uma fotografia de uma senhora passageira também. Os mesmos pescadores que salvaram vidas voltaram ao mar na mesma noite do naufrágio, mas para esvaziar o paquete. Fernando Engenheiro herdou os objetos que o pai retirou. Foram tirar porque as coisas iam para o fundo. Eles fizeram as coisas na maior das boas vontades para salvar aquilo que estava perdido. Noutra rua de Peniche, noutra casa, guardam-se argolas de guardanapo, colheres de sobremesa e sopa, garfos e facas. Parte do serviço de alpaca foi herdada por Luís Veríssimo. Eu tenho os talheres, mas sei que há pessoas que têm colchas, cortinados.
fizeram dos coordenados depois outros utensílios caseiros. Isso acabou por ficar aqui um pouco disperso por Peniche, e é verdade que as pessoas quando falam dizem olha, isto era do Highland Hope. Pronto, não deixa de ser um acontecimento que foi significativo. De todos os objetos retirados a bordo, há um que se destaca. A pianola do bar está danificada, provavelmente desafina, mas resiste 90 anos depois. O diretor da alfândega, na altura, o Noronha, é que se agarrou a ele, que era para a menina. Era para a menina aprender, que era a filha. Acabou por ser adquirida pelo Montepio e já depois da Segunda Guerra ganhou um quarto e último dono. É peça de estimação da Sociedade de Instrução e Recreio das Caldas da Rainha. Há 60 anos, o piano do Highland Hope ganhava uma morada fixa. A sociedade Os Pimpões, nas Caldas da Rainha. Na altura, quando foi comprado, custou 1.500 escudos, o equivalente hoje a 7,5 €. Vieram mais pedaços do navio para a terra do que aqueles que ficaram no mar. Depois do saque dos pescadores, veio a corrida ao ferro, ao bronze e a outros metais preciosos. O que não foi retirado do local do naufrágio do Highland Hope foi depois retirado nos chamados trabalhos de salvados feitos por mergulhadores pé de chumbo aqui no local do afundamento. Era um equipamento muito pesado. Aquilo, cada bota pesava à volta de 5, 6 quilos. Cada bota. O equipamento todo, com botas e fato e escafandra e aquilo tudo, devia de andar aí à volta de 70 quilos. Era. Carlos, o mergulhador, é assim que é ainda conhecido em Peniche. Nas décadas de 50 e 60, trabalhou no desmantelamento do Highland Hope. O equipamento eram os escafandros plásticos, aqueles escafandros em cobre. E então, horas aquilo dependia do serviço também, não é? Normalmente aquilo estava-se lá 3, 4 horas a trabalhar, porque era um fundo baixo. Entre chapa e ferro fundido e aquilo tudo, tirou-se muitas toneladas. Cada vez que a barca vinha carregada era à volta de 30 toneladas que a barca trazia. E então aquilo foi centenas de vezes, não é? Carlos é o único sobrevivente de um trabalho duro que matou muitos mergulhadores de Peniche que retiraram do fundo do mar a sobrevivência. É preciso recuar 90 anos, remexer os arquivos fotográficos da década de 30 para enquadrar aqueles tempos e perceber o que levou os pescadores a fazer viagens entre Peniche e os Farilhões para saquear um navio. Além dos bens pessoais, havia peixinoses entre as 400 toneladas de carga nos porões. Mesmo a malta toda comeu e bebeu a bordo aqueles dias, aqueles 2 ou 3 dias, não lhes faltou nada para comerem. Os pescadores? Os pescadores, tudo aquilo, foram à cozinha, comiam, e aquelas salas que podiam ainda entrar, haviam peças, haviam joias, haviam coisas, aquilo que podiam trazer, traziam. A altura também era de crise e os pescadores não precisavam das joias, os pescadores precisavam era de dinheiro. Na primeira metade do século XX, quem não era pescador trabalhava nas fábricas de conserva. Minha mãe foi para lá trabalhar, para ganhar para a bucha, para criar os filhos. Teve 9 filhos, está a ver. Era uma carga de miséria que havia ali. Junto ao Forte de Peniche, amontoavam-se as barracas dos pescadores. Magros salários para famílias numerosas que o município compensava com senhas de 2 centavos. Quando o professor batia ao meio-dia e mandava a gente ir almoçar a casa, eu chegava a casa e voltava para a escola na mesma como vinha para casa. Não havia nada.
Durante semanas, no fim de 1930, o Highland Hope foi um suplemento para muitas famílias. O avô de Jorge Russo foi um dos pescadores que nunca esqueceu o deslumbramento da primeira visita ao navio encalhado. Foi nesse salão de primeira classe que teve uma primeira garrafa de whisky na mão. E foi também a primeira vez que bebeu whisky. Deverá ter bebido muito, porque ele e o colega se embriagaram a ponto de não conseguirem encontrar o caminho de regresso ao convés para poderem sair. E imagine-se, dormiram num navio que está encalhado numas ilhas ao largo de Peniche. Para pobres e ricos, novos e velhos, o naufrágio do Highland Hope, ou England Hope, ficou para sempre gravado no imaginário das gentes de Peniche.